Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs da Igreja Metodista em Esperança e também da Igreja Metodista em Amaro Lanari. Boa noite também a você que nos acompanha, que cultua conosco aí do seu lar. Que Deus possa alcançá-lo nesta noite em que nós mais uma vez nos reunimos para adorá-lo e para bendizê-lo. E é com muita alegria, com muito temor e com muito tremor que nós fazemos isto neste tempo. E eu quero, portanto, convidar você aí na sua casa a tomar a postura de quem está cultuando ao Senhor, de quem está adorando ao Senhor, de quem de fato está participando de um culto de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Eu quero convidar você, portanto, a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 117. Salmo de número 117, é um salmo de apenas 2 versículos, um salmo muito pequeno, mas que muito tem a nos dizer nesta noite, e será o nosso primeiro ato, ler este salmo, e logo em seguida, orarmos ao Senhor, entregando a Ele a condução deste culto e desta noite. Salmo de número 117, versículos 1 e 2, e diz assim a palavra do nosso Deus: louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus é digno de todo louvor e de toda glória, pois o seu amor nos alcança, o seu amor por nós é grande, é maravilhoso, é acima da nossa compreensão, e a fidelidade do Senhor também dura para todos sempre, e esse amor e essa fidelidade nos alcança em todo tempo. Por isso eu quero convidar você nessa hora aí no seu lar a se colocar de pé, assim como aqueles que estão aqui nessa noite, e a juntos orarmos ao Senhor, entregando a Ele este culto, essa noite de alegria e de gratidão, este culto em que nós celebramos a ceia do Senhor. Por isso coloque-se de pé e vamos juntos orar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome. Pai, nós seguimos aquilo que a Tua palavra nos diz e nos convida a fazer nesta noite. Nós louvamos ao Senhor, pois o Teu amor é grande, pois a Tua fidelidade dura de geração em geração. O Senhor é o nosso Deus, nós somos o Teu povo, Deus, e mesmo em momentos adversos, nós declaramos a nossa fidelidade e o nosso louvor ao Senhor, pois Tu és digno, Pai, pois Tu és merecedor, pois o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é soberano, o Senhor é majestoso, o Senhor é maravilhoso, e esta noite não diz respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor. Nós nos reunimos aqui, nós abrimos as portas dos nossos lares, para que o Senhor entre, para que o Senhor se manifeste em nosso meio, para que o Senhor alcance as nossas vidas, e que o Senhor nos transforme, e cumpra sobre nós a Tua boa vontade. Fica à vontade em nosso meio, Senhor, fica à vontade nos nossos lares, nas nossas casas, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua unção, o Teu Espírito, o Teu poder, que a Tua doce voz, Pai, alcance, Deus, os nossos ouvidos, meu Pai, alcance os nossos corações, e que nós possamos nessa noite, Deus, aonde estivermos, meu Pai, louvar ao Senhor, render ao Senhor um culto de louvor, de alegria e de gratidão, meu Pai, pois o Senhor merece, pois o Senhor é digno, pois é bom fazer isso, Deus, meu Pai, é bom para o Seu povo louvar e engrandecer ao Teu nome, Pai. Fica conosco, sê conosco, Pai, meu Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, é o que nós Te pedimos, Senhor, e é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu quero te convidar neste tempo para você louvar ao Senhor conosco, para você adorar ao Senhor conosco, através das canções que serão entoadas nessa noite. Que a presença de Deus invada o seu lar, e que juntos, em adoração, possamos render ao nosso Deus a glória e a honra que lhes são devidas, em nome de Jesus.
Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus possa estar ministrando ao seu coração nessa noite, onde quer que você esteja, mas que você possa sentir a presença do Senhor. E eu te convido a adorar ao Senhor, a um Deus justo, a um Deus fiel, e que Ele possa ver em você um verdadeiro adorador. Que a sua adoração seja somente a Deus, que Ele seja o alvo da sua adoração, da sua canção nessa noite, e em todos os momentos em que você estiver dedicados a adorar ao Senhor. Santo, santo é o Senhor. Perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. A minha oferta nós entregamos a Ti, ó Pai. Ofereço a Ti, Deus. Entregamos a Ti a nossa oferta, ó Deus, a nossa adoração. Pra reconhecer que nada tenho, tudo que nós temos vem do Senhor, ó Pai. O Teu desejo de Te adorar. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel a todos nós. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Que nós possamos adorar a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Glórias ao teu nome. Aleluia. Só tu és digno, Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, A ele a a Ele a glória, para sempre. Aleluia, Deus, ao Senhor toda a glória, a Ele toda a honra. Santo, Aleluia. santo, santo, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos nessa noite, porque somente o Senhor é santo, Pai, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor, meu Pai, é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Seus juízos e seus caminhos, quão profundas e
Deus, Senhor. A Ti, meu Deus, somente a Ti, toda glória, toda exaltação, porque somente o Senhor é santo. Que nós possamos, neste momento hoje, culto de ceia, que onde quer que você esteja neste momento, que você possa, assim como nós já estamos, mas que você possa se prostrar, que você possa curvar a sua cabeça, e junto conosco nesse cântico, que nós possamos nos consagrar ao Senhor, para participarmos da mesa do Senhor nessa noite. Amém? Santo, santo é o Senhor Deus. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça,
Deus, Senhor. A Ti, ó Pai, somente a Ti, seja toda a honra, seja toda a glória, Pai, seja toda a exaltação, ó Deus. E nós nos consagramos a Ti, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, receba diante do Teu trono de graça o nosso louvor, Pai, a nossa adoração. Que ele tenha sido agradável a Ti nesta noite, ó Pai. Que ele chegue, ó Deus, diante do Teu trono de graça, como aroma suave as Tuas narinas, ó Pai. Cumpre em nós, ó Pai, o Teu querido. Cumpre em nós, ó Pai, os propósitos do Senhor. Que nós a cada dia, Deus, possamos chegar a mais e mais. Que nós possamos, ó Pai, ter o desejo no nosso coração, ó Pai, de te conhecer, ó Pai, mais e mais, de prosseguir em te conhecer, ó Deus. E Senhor, é o que eu te peço, isso, Senhor, é o que eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao nome do nosso Deus. Como nós cantamos aqui, a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, a Ele toda a adoração, pois o nosso Deus é fiel. Eu quero te convidar neste momento para caminharmos para o período da palavra de Deus. E quero te convidar, portanto, a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Carta de Paulo aos Colossenses, versículos 13 e 14, em nome de Jesus. Você terá um período para achar o versículo aí na sua casa, você também que aqui está, e nós então meditaremos na palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, que nos redimiu e perdoou os nossos pecados. Amém? Feche os seus olhos, mesmo aí na sua casa, você que está aqui, vamos orar a Deus pedindo a Ele que nos dê a compreensão acerca da sua palavra, que nos direcione, que nos ensine acerca de tudo aquilo que a sua palavra tem a nos dizer mais uma vez nessa noite. Pai, nós te damos graças. Te damos graças porque temos a oportunidade de louvar e engrandecer ao Teu nome. E não apenas isso, o Senhor também nos concede a rica e preciosa oportunidade de ouvir e meditar na Tua palavra. E mais uma vez hoje, ela está sendo ministrada, ela está sendo pregada em vários lugares ao redor do mundo. E nós pedimos, nós oramos, clamamos ao Senhor para que esta palavra alcance as nossas vidas, para que ela salte para dentro de nós, para que esta palavra alcance os nossos lares, alcance, Senhor, as nossas vidas, que a Tua palavra nos transforme, meu Pai, que a Tua palavra endireite os nossos passos em direção ao centro da Tua vontade. Pedimos ao Senhor nessa hora que abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos guardá-la em nosso coração e praticá-la todos os dias, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Sê conosco neste tempo mais uma vez, é o que nós te pedimos e o que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Em nosso último culto, na última oportunidade em que nós ministramos a palavra de Deus na carta aos Colossenses, nós aprendemos que a igreja do Senhor Jesus é mais do que vencedora por meio de Cristo. Naquela ocasião nós aprendemos, nós percebemos que nós somos mais do que vencedores, em primeiro lugar, porque Cristo nos concede a verdadeira alegria. Em segundo lugar, nós aprendemos que somos mais do que vencedores,
porque Deus nos concede um coração grato. Deus nos dá inúmeros motivos para que o nosso coração permaneça grato, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas e das batalhas. Em terceiro lugar, nós vimos que somos mais do que vencedores, porque em Cristo nós somos revestidos pela força que vem de Deus. E por último, nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo nós temos uma herança incorruptível, uma herança que não passa, uma herança eterna, que nós começamos a desfrutar um pouco dela aqui neste mundo, mas que certamente um dia iremos experimentá-la em toda a sua grandeza, em toda a sua eternidade. Nessa noite, quero refletir com você sobre a poderosa obra de salvação que Deus realizou por meio de Cristo. Como o apóstolo Paulo mesmo disse aqui em suas palavras, transportando-nos do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E neste ponto desta carta, Paulo começa a confrontar tanto os colossenses, como também os falsos mestres que rodeavam aquela igreja, que rodeavam aquele povo, e que estavam ensinando falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Paulo começa a confrontá-los com a verdade acerca da salvação pelo Evangelho. E ao fazer essa poderosa declaração, Paulo está relembrando aos colossenses as verdades básicas da fé cristã. Paulo estava refutando os falsos ensinamentos que estavam sendo disseminados naquela igreja, naquele tempo. A igreja de Deus precisa, portanto, se apegar às verdades gloriosas do Evangelho. Infelizmente, nós vivemos em dias onde o apreço pela palavra de Deus tem se perdido, onde os cristãos estão abraçando filosofias humanas, ideologias vazias, e nós precisamos, assim como os colossenses naquele tempo, assim como Paulo encoraja aqueles irmãos e aquelas irmãs, voltar os nossos olhos, regressar os nossos olhos para Deus através da sua palavra. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Precisamos, portanto, nos lembrar o que Deus fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. E eu quero te convidar, portanto, nessa noite, a meditar um pouco neste texto, nestes 2 versículos que nós lemos, e extrair deles preciosos ensinamentos que nos ajudarão, que nos mostrarão a grande obra de Deus, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E o primeiro ensinamento que eu consigo identificar, extrair nestes versículos que nós lemos, é que a existência do império das trevas é comprovada pela palavra de Deus. O mal é mais real do que nós podemos imaginar. Existe um império das trevas e o seu governante é o diabo. Ele oprime e escraviza a humanidade. Ele engana e seduz homens e mulheres, levando-os para longe dos planos de Deus. O inimigo das nossas almas não descansa. Infelizmente, a crença na existência do mal tem se esfriado, tem se perdido. Ouve-se cada vez menos pregações que alertam o povo de Deus sobre o diabo e sobre o inferno. E enquanto isso, esse império das trevas, da maldade, tem devastado e escravizado vidas silenciosamente em todos os lugares. Paulo ressalta a existência desse império sombrio para que os colossenses fossem lembrados de onde haviam sido tirados e não voltassem a se submeter ao jugo da escravidão do qual Deus havia tirado, Deus havia libertado aquele povo. No mundo em que nós vivemos, existe muita relatividade
né? Não existe mais o certo e o errado, não existe mais aquilo que é bom e aquilo que é mal. E no meio dessa brincadeira toda, muitos estão sendo tragados para o inferno, inclusive dentro das igrejas. Entretanto, apesar dessa triste notícia, da existência do mal, da existência de um império das trevas, de um governante maldoso e cruel que está à frente deste império, Paulo também nos concede uma boa notícia. Paulo nos confirma uma verdade ainda mais preciosa que nos dá esperança. Apesar de um império das trevas, apesar de um ser conhecido como diabo, que luta para nos destruir, para nos matar, para nos levar para a perdição e para a morte eterna, existe um Salvador. E este é o segundo ensinamento. Leva, portanto, a nossa atenção para o segundo ensinamento que eu consigo extrair destes textos. A salvação é um ato exclusivo de Deus, é um ato de exclusividade divina. E é nesta premissa que consiste a grandeza e a beleza do Evangelho. O ser humano não é capaz de se salvar sozinho. Nós não podemos nos salvar e nem salvar aos outros. Mas Deus fez isso por nós. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, condenados à morte eterna, sem que nada pudéssemos fazer. Mas Deus, em sua infinita graça, em seu infinito amor, se fez homem e sofreu em nosso lugar o castigo que estava destinado para mim e para você. Foi satisfeito em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele deu a própria vida para nos salvar, e nisso consiste a nossa esperança. Apesar de um império que tenta nos arrastar para a morte e para a destruição eterna, existe o império de Cristo Jesus, existe o império da luz, e esse império nos salva, nos resgata, nos transforma. Os colossenses estavam sendo arrastados por ensinamentos e por filosofias humanas, que ensinavam que a salvação podia ser alcançada por meio do conhecimento, na medida em que o próprio ser humano, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, alcançasse altos níveis de compreensão. Ainda hoje, nós vemos correntes se levantando ao redor do mundo, buscando justiça e redenção pelos próprios méritos. Quando nós tentamos fazer justiça, né, olhando somente para nós mesmos, certamente nós vamos esmagar um lado, vamos destruir um lado para justificar o outro, para promover o outro. Nós acabamos, portanto, esmagando o outro lado. Por isso as batalhas que nós vemos, por isso as guerras que nós vemos, por isso as lutas, os preconceitos e as dificuldades que nos separam nunca acabam. Por isso as batalhas nunca terminam. O Evangelho nos mostra que toda tentativa humana de fazer justiça, que não passe pela justiça imputada na cruz de Cristo, é vazia. O verdadeiro Evangelho nos revela a nossa total incapacidade de chegarmos até Deus pelas nossas próprias forças ou por qualquer meio meramente humano. O Evangelho mostra que nós não vamos até Deus, é Deus que vem até nós. É Ele que estende a sua mão e nos salva. É Ele que estende a sua mão e nos resgata através da sua graça. Nós precisamos reconhecer que necessitamos de um Salvador. Não há nada que nos torne merecedores da salvação, não há nenhum outro meio para ser salvo, senão pela ação do próprio Deus, através de Cristo, na cruz do Calvário. Paulo prossegue, portanto, o seu discurso, apontando não apenas aquilo que Deus fez na cruz, mas apontando também os feitos de Deus para nos salvar, para nos resgatar. Apesar da existência deste império das trevas, existe o império da luz, o reino de Jesus Cristo, que nos ama e que nos salva, que dá a sua vida
para nos salvar, para nos resgatar. E Paulo então prossegue o seu discurso, e aqui nós damos início ao terceiro ensinamento que eu consigo extrair deste texto, porque Deus não apenas nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do seu Filho amado. Paulo prossegue dizendo que o Senhor nos resgatou e Ele nos transportou. São duas ênfases, dois destaques que Paulo traz em seu texto. E essa verdade, ela se mostra, ela é provada, porque desde a queda da humanidade, quando Adão e Eva lá no jardim pecaram, erraram, né, toda a humanidade foi levada cativa pelo império das trevas. Todos nós estávamos cativos deste reino da mentira, e muitos ainda hoje estão. Vivíamos escravizados pelos desejos da carne, oprimidos e destruídos por Satanás e pelos nossos pecados. Entretanto, Deus, que nos amava antes mesmo da fundação do mundo, da criação e da existência do mundo, possuía um plano de resgate infalível. Em Jesus, Ele nos resgatou das mãos dos nossos inimigos. A palavra aqui usada por Paulo, né, para representar, a palavra resgate, nos resgatou, que Paulo usa aqui, o termo que ele coloca diante de nós, representa um ato concluído no passado. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi consumado, o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi concluído. Ele não precisa de acréscimos, ele foi suficiente. Paulo nos afirma que Ele não apenas nos resgatou, mas também nos transportou para o reino de seu Filho amado. Nós não somos órfãos, nós não vagamos sem rumo. Deus nos trouxe para o reino da sua luz. Nós temos um lar, nós temos uma pátria, temos um Senhor que é justo e que é amoroso. Ele governa as nossas vidas, Ele governa os nossos corações. O Senhor nos resgatou das mãos do nosso inimigo, Ele nos libertou e transformou as nossas vidas e nos fez propriedade exclusiva dEle. E como é bom pertencer ao Senhor, como é bom pertencer a um Deus fiel, a um Deus amoroso, a um Deus justo, a um Deus poderoso e que governa todas as coisas. E se talvez você que está assistindo este culto, ouvindo essa mensagem, talvez ainda não experimentou este amor verdadeiramente, eu creio que através da sua palavra e do poder do seu Espírito, o Senhor resgata você das mãos do diabo neste dia. O Senhor salva você para a glória do nome dEle. Ainda hoje, você pode experimentar e provar deste amor e dessa obra maravilhosa que Deus fez a nosso favor. O Senhor Jesus nos tirou do império das trevas, Ele nos resgatou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. E Paulo continua falando. Paulo nos mostra pelo menos mais dois ensinamentos que nós podemos destacar aí nestes versículos. E o quarto ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que o Senhor não apenas nos resgatou e nos transportou, mas Ele também nos redimiu e nos perdoou. O termo redimir, que foi usado por Paulo aqui, faz referência à libertação de alguém que foi levado como prisioneiro. Essa redenção, ela só pode ser consumada através do pagamento da dívida. Nós transgredimos contra a lei de Deus. A nossa dívida era altíssima, mas Deus, em sua infinita graça, pagou a dívida através de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, que cumpriu toda a lei, Ele se entregou em nosso lugar, sofreu o castigo que estava destinado para mim e para você. Por causa disso, a cédula que era contra nós foi rasgada. Jesus nos disse que já não há mais condenação para aqueles que estão nele.
para aqueles que estão guardados, para aqueles que entregaram a sua vida a Ele, pois a dívida foi paga, nós fomos libertos, e não apenas isso, nós também fomos perdoados por Deus. O mesmo Deus que nos liberta, que nos redime, que paga o preço por nós, é o mesmo Deus que nos perdoa. Ele não apenas paga a dívida, mas Ele também nos reconcilia com Ele. Este é o verdadeiro significado do perdão. Ele não nos perdoou a fim de que nós pudéssemos viver longe dele, muito pelo contrário. Ele nos libertou, Ele nos perdoou, para que de fato nós pudéssemos experimentar a liberdade verdadeira, para que nós experimentássemos de fato a verdadeira liberdade, fazer o que fomos criados para fazer, viver para a glória de Deus, nos relacionarmos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus, portanto, nos salva, Ele nos resgata, Ele nos redime, Ele nos transporta, Ele nos perdoa, Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nessa noite, essa palavra se confirma nos nossos corações, assim como naquele dia, foi confirmada no coração dos colossenses. Deus, nessa noite, mostra para nós de onde Ele nos tirou, ou quem sabe de onde Ele deseja tirar a sua vida. Ele deseja nos transformar, Ele deseja nos curar, Ele deseja fazer com que nós possamos viver para a glória do seu nome, para que possamos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Que nós possamos, através dessa palavra, nos lembrarmos de tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda fará pelas nossas vidas. Que nós possamos nos firmar na palavra de Deus, que nós possamos nos apegar a esta verdade, que diz: vocês não são nada, vocês precisam de um Salvador, e existe um Salvador. Ele se chama Jesus Cristo, Ele deu a vida por vocês, Ele salvou vocês, Ele redimiu, Ele transportou, Ele perdoou vocês, a fim de que vocês pudessem experimentar vida em abundância, a fim de que vocês pudessem ser salvos para a eternidade. Em nome de Jesus, eu quero convidar você neste momento para juntos orarmos a Deus, entregar a Ele as nossas vidas, agradecer pelo dom, pela obra, pelo sacrifício que Ele faz todo o tempo por nós, nos amando, nos perdoando, nos reconciliando. Agradecer a Ele, porque nessa noite, certamente, esta palavra está se repetindo nos nossos dias. O Senhor Jesus continua alcançando e continua salvando pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu evangelho. Vidas estão sendo salvas, libertas da prisão do pecado, do império das trevas, e sendo transportadas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. E eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos na sua casa, vamos falar com Deus neste tempo, agradecer a Ele por esta palavra e pedir a Ele que ela possa dia após dia ser confirmada em nossos corações. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua obra de salvação, de redenção. Deus, nós te agradecemos porque antes mesmo da fundação do mundo o Senhor já nos amava. Nós te agradecemos, Senhor, porque através deste amor, pela tua maravilhosa graça, o Senhor fez por nós o que nós não poderíamos fazer. O Senhor é o nosso Salvador, não fomos nós que fomos até o Senhor, é o Senhor que veio até nós e manifestou a sua graça, que manifestou a salvação por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor nos tirou, Senhor, do império das trevas. O Senhor nos tirou, meu Pai, da escravidão do pecado.
da escravidão de Satanás e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. O Senhor nos tirou, Pai, da imundície do pecado. O Senhor nos tirou, Pai, da sujeira, da mentira e nos trouxe, meu Pai, nos guiou para o teu reino da verdade, de luz, meu Pai, de paz. Nós agradecemos ao Senhor pela obra do Senhor e pedimos, Senhor, que esta verdade continue nos alcançando, continue nos convencendo, continue nos levando para o Senhor, Deus. Que nós não, meu Pai, assim como muitos têm feito hoje em dia, assim, meu Pai, como muitos faziam naquele tempo, Deus, na igreja de Colossos, que nós, meu Pai, não venhamos correr atrás de qualquer vento, de qualquer ensinamento, Deus, que nós possamos nos apegar naquilo que a tua palavra diz a nosso respeito. O Senhor pagou o preço, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, o Senhor, Pai, nos reconciliou consigo mesmo. O Senhor nos deu uma nova pátria, o Senhor nos deu, meu Pai, um novo lar. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, Pai, a fim de glorificarmos e de exaltarmos o teu nome, Pai. Muito obrigado, continua a tua boa obra nas nossas vidas. E neste momento eu oro, Pai, clamando por aqueles e aquelas que estão conosco, aqueles e aquelas, Pai, onde essa mensagem tem chegado, e quem sabe não experimentaram ainda essa obra, esse amor, essa graça em suas vidas. Que nesta noite a tua palavra, o teu Espírito convença cada coração, leve ao arrependimento, Deus, ao reconhecimento de que nós precisamos do Senhor, de que só há esperança para nós em Ti, Pai. Em Ti, Senhor, que o Senhor possa fazer a Tua obra, que haja salvação, que haja, Senhor, reconciliação, que haja resgate, que haja transformação, que hoje, mais uma vez, o império das trevas seja destruído, saia perdendo, saia derrotado, Pai, em nome de Jesus, que vidas possam, Senhor, se render ao Senhor, se entregar ao Senhor, Pai, verdadeiramente. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos e nós engrandecemos o Teu nome por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Nosso coração se alegra, nosso coração Te exalta. Meu Pai, o nosso coração exulta no Senhor, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Pai, nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste momento nós daremos início à celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Neste dia, nós celebramos tudo aquilo que nós falamos neste dia através da palavra de Deus. Nós celebramos o nosso resgate, a nossa salvação, a vida que temos por meio de Cristo. Eu quero convidar você, portanto, aí na sua casa, a pegar o pão, a pegar o suco de uva que você separou durante essa semana, colocá-los aí na mesa, que talvez você também preparou, assumir aí o seu lugar, a sua postura diante deste momento, e quero te convidar, portanto, a participar conosco da ceia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero pedir você, antes de mais nada, que coloque diante de Deus o seu coração, que coloque diante de Deus a sua vida. Tenha um tempo de oração, de súplica, de clamor a Deus, de arrependimento aí na sua casa, colocando o seu coração e a sua vida diante dos olhos e da luz do nosso Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento tão importante, tão especial para nós. Celebramos aqui, Deus, a vida que Tu nos deste, o perdão que recebemos, a reconciliação contigo.
E antes, Deus, de participarmos deste momento, nós olhamos para nós mesmos. Nós pedimos que, sob a luz da Tua palavra, sob a luz do Teu Espírito, o Senhor ilumine a nossa vida. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Convence-nos, leva-nos ao arrependimento dos nossos pecados. Que a nossa vida, Pai, esteja debaixo da luz que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades. E nessa noite, mais uma vez, nós nos achegamos e nos assentamos, fazendo parte da mesa do Senhor Jesus Cristo. Toma a nossa vida, Senhor. Recebe-nos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está conosco nessa noite, nos auxiliando neste momento, o Gleison e o Jefferson. Estarão nos auxiliando e nos ajudando neste tempo, representando a nossa amada igreja, representando o povo que aqui o Senhor Jesus reúne e congrega. E eles nos ajudarão neste momento. Faremos, portanto, a oração de consagração. Toda a glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, que por Tua infinita bondade, consagres os dons de pão e de vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa do Senhor Jesus está posta. E o próprio Senhor Jesus Cristo é quem nos convida para nos achegarmos até a sua mesa. Lugar de intimidade, lugar de relacionamento, lugar de nos deleitarmos na presença de Deus. Quero convidar você, portanto, aí na sua casa, com os elementos já consagrados, a participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este pão representa o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. Este é um pão físico, mas nessa noite nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. Comamos na certeza de que somos reconciliados, curados, sarados, em nome de Jesus.
Este cálice representa o sangue de Cristo. O sangue que nos remiu, que nos limpou, que nos purificou de todo pecado, de toda imundície. Isto é apenas um suco, mas nós nessa noite celebramos o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bebamos na certeza de que somos perdoados e reconciliados com o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu precioso sangue que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez sacrifício em nosso lugar. O Senhor nos salvou. O castigo que nos traz a paz foi imputado, foi realizado em Ti naquela cruz. E porque o Senhor se entregou em nosso lugar, porque o Senhor nos salvou, nós temos vida. E nessa noite nós agradecemos ao Senhor. Nós celebramos este momento, este memorial, com o coração feliz, com o coração, Pai, cheio de alegria, porque nós mais uma vez reconhecemos que nós somos pecadores, falhos e limitados, que nós nada podemos fazer por nós mesmos, mas o Senhor nos amou e nos salvou. O Senhor se entregou em nosso lugar. O Senhor nos torna justos por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Jesus é o plano infalível de Deus. E nós celebramos hoje, graças ao Senhor, uma obra consumada, que ninguém pode mudar, que ninguém pode anular. Obrigado, Deus, pela vida que nos concede. Obrigado, Pai, pelo perdão que nos alcança. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Renova o Teu povo nestes dias. Que a nossa fé cresça, que a nossa unidade cresça, que o nosso amor pelo Senhor, pela Tua casa, pela Tua presença, uns pelos outros, Pai, cresça. Reaviva o Teu povo, desperta a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós Te agradecemos, Pai. Amém. E amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Que você, meu irmão e minha irmã, seja neste dia renovado, fortalecido pela graça e pela presença do nosso Senhor e Salvador na sua vida, na sua casa, neste lugar, nesta igreja, na igreja em Amaro Lanari. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de encerrarmos, eu quero orar com você, agradecendo por esta noite, agradecendo por este culto, agradecendo pela obra de Deus nas nossas vidas, pedindo a Ele que continue nos concedendo força e sabedoria necessária nesses dias, para que possamos prevalecer e permanecer fiéis a Ele em todos os momentos, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, se possível, coloque-se de pé, de joelho, da forma que você estiver mais à vontade, mas vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Teu nome. Pai, engrandecido seja o Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, por cada vida, Pai, que o Senhor congrega aqui na igreja em Esperança. Obrigado por cada vida que o Senhor congrega na igreja metodista em Amaro Lanari. Obrigado, Senhor, por estes irmãos e por essas irmãs
Eu oro abençoando essas igrejas, eu oro abençoando cada vida, cada coração, cada ministério. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, abençoando a vida de cada um deles, meu Pai, e pedindo ao Senhor que nestes dias seja com eles, que neste dia fortaleça-os, que neste dia, Senhor, o Senhor possa cumprir a Tua obra e a Tua vontade no coração de cada um e de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, guia-nos pelo caminho da Tua vontade, guia-nos pela Tua verdade, guia-nos, Senhor, pela Tua palavra, que essas igrejas cresçam para a glória do Teu nome, Senhor. Cresçam não somente, Deus, no número de membros, mas cresçam, Senhor, na presença, na comunhão, na intimidade, meu Pai, no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento da Tua verdade. Deus, que cresçam, floresçam, amadureçam em Ti, Deus. Que Cristo seja formado em cada um e em cada uma delas, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pela nossa nação, nós oramos, Senhor, pelo mundo, por tudo aquilo que temos vivido e enfrentado nesses dias. Nós cremos que o nosso Redentor vive e em breve Ele se levantará. Tu és soberano, Deus, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és incomparável, e nós cremos que Tu está no controle de todas as coisas. Manifesta a Tua bondade, a Tua graça e o Teu favor. Convence-nos, Senhor, de que não somos nada, de que nós precisamos do Senhor, Pai, de que nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Alcança os leitos de hospitais, alcança, Senhor, os desempregados. Deus, alcança os enfermos, meu Pai, aqueles que estão em quarentena nas suas casas, meu Pai, em depressão, em ansiedade, com medo. Deus, em nome de Jesus, que nestes dias de tantas notícias ruins, as boas notícias do Teu Evangelho alcance os lares, alcance vidas, que o Teu amor, que a Tua mensagem, meu Pai, leve salvação em tantos lugares onde há fome e sede de Ti, onde as pessoas precisam de um Salvador e elas reconhecem isso, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por este culto, por essa noite, pela ceia, pela palavra, pelos louvores, por tudo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós nos alegramos em Ti, nós nos gloriamos em Ti e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, por tudo. Sê conosco, Pai, sê conosco, Senhor. Nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus te alcance nessa hora na tua casa, seja sobre esta igreja, seja sobre a igreja em Amaro Lanari, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glórias ao Teu nome, Jesus. Exaltado seja o Senhor. Nós encerramos este culto nessa noite e nós Te convidamos para que você possa estar conosco durante a semana, nas nossas devocionais, nas redes sociais e também nos cultos online, pelo YouTube, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, seja fortalecido e fortalecida no amor de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Um forte abraço e nós nos encontramos no nosso próximo culto, em nome de Jesus.